E o Bug, meio querendo tirar um sarro, assim, né? Meio, meio na ironia, fala o quê? Nanda, Nanda, que foi? Que aconteceu? Que é? Kao wa kizutsukecha mazukatta kai? Kao wa kizutsukecha kizutsukecha mazukatta kai? Esse pedaço eu deixei separado aqui em partes. Eu já deixei ele barabará para vocês. Primeiro eu queria falar um pouco sobre mazui, porque pode ter alguns sentidos essa palavra mazui. Ela pode ter a ideia de falar que algo é ruim no sentido do gosto, né? Algo que tem um gosto ruim, o contrário de oishi, de umai, mazui, para você falar que algo tá ruim. Então, konosupa mazui é até meio rude, tomem cuidado, vocês não vão falar tipo na cara de alguém no restaurante que tá mazui, mas é um jeito de expressar. Konosupa é esta sopa, então eu vou colocar aqui, né? Esta sopa, mazui, tá ruim, tá horrível, muito ruim. Mas mazui pode aparecer em situações como essa daqui, quando você está falando sobre alguma situação, por exemplo, sobre algo, não necessariamente o gosto daí, né? Tô falando que a situação é ruim, que a situação é problemática, que é complicada. Nesses casos aparece muito mazui também. Kono joukyou wa mazui ne. Joukyou é situação. Kono joukyou é esta situação. O que tem em relação a esta situação? Mazui, né? Putz, essa aqui é complicada, hein? Essa situação tá ruim, hein? Pode aparecer nesses casos também. Quando você faz alguma cagada, putz, um erro, né? Um vacilo, eu coloquei aqui. Podem usar mazui na, putz, ferrou, nossa, deu merda. Mazui, uma situação horrível, pode ser também, dá para entender dessa forma. Eu tô querendo mostrar mais para vocês que não necessariamente vai ser usado em relação à comida. Eu até ousaria dizer que usam menos em relação à comida, porque japoneses não são tão diretos, então não vão falar abertamente que alguma coisa tá ruim. Por isso eu tô trazendo outros casos aqui para vocês não estranharem. Que se você jogar lá no dicionário, talvez ele tenha algo mais relacionado à comida, né? このタイミングで電話するのはまずいかも。このタイミングで電話するのはまずいかも。Timing, do inglês de timing. Então, até a gente fala em português também, né? Esse timing, no sentido de o tempo, o momento ideal para algo, por exemplo. Kono timing de. Então, nessa hora, nesse tempo, nesse momento, dá para pensar assim. Denwa suru é ligar, fazer uma ligação. Denwa suru no wa mazui kamo. Primeiro, esse kamo é uma abreviação de kamoshirenai. Kamoshirenai, que significa talvez. Kamo é um jeito mais informal de falar. Mazui kamo. Então, estou falando que talvez não seja uma boa. Talvez não seja uma boa hora. Talvez não seja um bom momento. Aqui tem um no depois do verbo, porque para quem já acompanha direto essas aulas de análise que a gente faz, vai lembrar que quando eu estou descrevendo alguma coisa sobre um verbo, eu preciso desse cara aqui depois. Eu não poderia falar denwa suru wa mazui. Denwa suru no wa mazui. Se eu estou descrevendo um substantivo, daí tudo bem. Não precisa do no. Mas como eu estou conectando a verbos, como eu estou descrevendo aqui, estou dando uma característica para uma ação, daí precisa. このタイミングで電話するのはまずいかも。Talvez não seja uma boa, né? Ligar agora. Acho que não é um bom momento. E coloquei também, apareceu aqui um verbo que apareceu, já vamos destrinchar ele um pouco mais, mas apareceu aqui um kizutsukeru, kizutsukeru, que é machucar. Pode ser machucar, literalmente, né, cortar, por exemplo, cortar o braço, machucar o braço, mas eles usam muito em relação a sentimentos também. Depende um pouco da situação. Gomen, kizutsukeru tsumori wa nakatta.
Quando eu conecto esse tsumori wa nai, tsumori wa nakatta com o verbo, é no sentido de que não tinha a intenção de fazer aquilo. Kizutsukeru, machucar. Se eu estou falando aqui, kizutsukeru tsumori wa nakatta, estou falando que não tinha a intenção de fazer aquilo. Então, dá para você conectar essa estrutura com outros verbos. Não tinha a intenção de fazer blá blá blá. Gomen, desculpa, foi mal. Não era a minha intenção te machucar, não queria te machucar. Sonna koto o yuttara kanojo o kizutsukeru yo. Sonna koto, uma coisa dessas. Esse itara, yuttara, vem do verbo yu, que é falar. Então aqui está dizendo, sonna koto o yuttara, se você falar uma coisa dessas, se você disser isso, kanojo o kizutsukeru, vai machucar ela, vai magoar ela. E o yo dá uma ênfase. Viu? Você vai magoar ela se você falar isso aí. Mostrei aqui para vocês os sentidos de mazui e de kizutsukeru. Agora, vamos voltar para essa frase que o Buggy tinha falado. Nanda, que foi? Kao, rosto. Então, falando sobre o rosto, kizutsukecha mazukatta kai. Primeiro, esse cha é um dewa, é um jeito mais informal de falar dewa. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Se eu falo, por exemplo, soko ni haite wa dame. Soko ni haite wa dame. O que significa isso? Não pode entrar aí. Aqui nós temos o verbo haira, que significa entrar. E eu coloquei ele na forma T, para quem não conhece. Forma T, não sabe do que eu estou falando. Depois entra aqui no nosso canal e assiste o nosso curso grátis de 21 aulas. Tem muito conteúdo aqui para vocês aprenderem japonês gratuitamente. Vai ajudar depois para acompanhar as lives de análise que a gente faz toda semana. Vá lá descobrir depois o que é forma T, caso você ainda não saiba. Haira, entrar. Colocamos na forma T, essa conjugação. É uma conjugação, dando spoiler. Só que, usando essa estrutura, te wa dame, te wa ikenai, eu estou falando que não pode fazer essa ação. Nesse caso, não pode entrar. Haite wa dame. Só que se eu fosse falar isso aqui de um jeito mais informal um pouco, esse te wa poderia virar cha. Então, haicha dame. Haicha dame. Mesma coisa, só que é mais informal. Haite wa dame, haicha dame. E o que aconteceu aqui? Ao invés do dame, o buggy conectou com um mazui, que a gente viu que pode ser algo ruim, algo problemático. Então, kizutsukete wa kizutsukecha mazukatta. O mazui foi colocado no passado. Então, era um problema, era ruim machucar o rosto. Em relação ao rosto, o rosto não podia machucar, não. Só que ele está falando de um jeito meio irônico, então eu adaptaria a tradução. É como se ele estivesse mandando um... O que foi? Não era para machucar o rostinho, não? Eu imaginei a voz dublada aqui do Buggy agora, nem sei como que é. Nanda, kao wa kizutsukecha mazukatta kai. Kai, uma variação de ka, outro jeito aí de falar, pode aparecer bastante em animes, nesses contextos mais informais. E agora, que entendemos aqui o que é mazui, que entendemos o que é o kizutsukeru, vamos continuar a nossa análise. Depois do golpe, o Ruffy está aqui, pistola, porque olha o que aconteceu no chapéuzinho dele, ó, o cortinho aqui. E ele fala o seguinte: Yokumo kono boushi ni kizu o tsukeagatta na. Algumas coisas interessantes para a gente analisar dessa frase. Primeiro, esse yokumo, deixei separado aqui para vocês. É uma expressão para repreender
algo, né? Quando alguém tá pistola, quando alguém acha inaceitável o que aconteceu, pode usar esse yokumo. É como se fosse em português um como ousa? Como que você teve a coragem de blá blá blá? Até dando spoiler da tradução aqui. Como que você teve a coragem? Como que você ousa fazer isso com o meu chapéu? Como que você ousa denegrir o meu, rasgar o meu chapéu? Algo nessa linha. Trouxe dois exemplos para vocês pegarem um pouco melhor a ideia do yokumo. Como você ousa? Como teve a coragem de blá blá blá. Yokumo anoko nakaseta na. E muitas vezes aparece esse na no final. É mais um jeito de falar, como se fosse o nosso hein? Você fez isso, hein? Nossa, não acredito que você fez isso, hein, meu? Algo nessa linha. É mais um jeito de falar, não necessariamente tem uma tradução. Yokumo, então, como teve a coragem, como que você ousa? Anoko, esse ko pode ser uma criança ou pode estar se referindo a um garoto, uma garota, não necessariamente bem jovenzinho, né? Pode ser alguém de, sei lá, 16, 17, 18, 19, 20 anos. Eles costumam se referir, às vezes, também utilizando ko. Então a gente teria que ver qual que é o contexto. Nesse caso aqui eu deixei a tradução como criança mesmo, mas nem sempre será criança. Tomem cuidado com isso. Anoko, aquela criança, aquela garota, aquele garoto. O nakaseta. Quase que eu mandei uma besteira aqui, hein? Isso vem de nakaseru. Fazer chorar, fazer com que chore. Só que o verbo está no passado. Então, fez chorar. Indico com a partícula o que fez chorar, que foi anoko. Anoko o nakaseta. Fez aquela criança chorar, fez com que aquela criança chorasse. Como que você ousa? Como que você fez isso? Como que você teve a coragem de fazer aquela criança chorar? Segundo exemplo. Yokumo ore no me no mae de sonna koto ga dekita na. Olha o na mais uma vez aqui no final. Yokumo mais uma vez nessa ideia de como ousa, como tem a coragem. Ore no me no mae de. Me no mae de tá falando que vai fazer alguma coisa, que tem alguma ação bem na frente dos olhos. Me significa olho, olhos. Me no mae, na frente dos olhos. Partícula no, ligando as duas partes. Ore é um jeito masculino informal de falar eu. Ore no me no mae de, bem na frente dos meus olhos. Sonna koto, uma coisa dessas. Ga dekita. Dekita é o passado de dekiru, que pode ser um conseguir, poder fazer algo, por exemplo. Então, sonna koto ga dekita, conseguiu, fez uma coisa dessas bem na frente dos meus olhos. Como que você ousa? Como que você teve coragem de fazer isso bem na frente dos meus olhos? Essa é a ideia de yokumo. Apareceu aqui. Yokumo kono boshi ni. Boshi é chapéu. Então, kono boshi ni, neste chapéu, kizu o tsukeagatta na. Lembram de kizu tsukeru? Kizu o tsukeru pode ser naquela ideia de machucar. Aqui, como ele estava se referindo ao chapéu, fica meio estranho a gente falar, né? Machucou o chapéu. Então é numa ideia de cortar, de ferir o chapéu, de denegrir, estragar. Eu ia falar estagrar, estragar o chapéu. E o interessante é que aqui não está kizu o tsuketa. Não está o verbo na forma normal dele, como a gente já viu na aula de hoje. O ponto interessante dessa frase é que ele está usando o verbo junto com yagaru. O que é isso? Aparece muito nesses animes também, pode aparecer na vida real quando alguém está pistola da vida. Quando você usa isso conectado a um verbo, é um jeito bem forte, assim, agressivo, pejorativo, como eu coloquei aqui, cheio de desprezo para falar de determinada ação. Nesse caso aqui, nós temos o verbo kachimasu. Kachimasu, que é vencer. Aitsu kachiagatta. Aitsu kachiagatta. Primeiro que esse aitsu já pode ser um jeito pejorativo de se referir a alguém. Então, aquele cara, aquele ali. Kachimasu, como eu falei para vocês, vencer. Só que eu coloquei junto com o yagaru. Kachiagaru. Então, eu tô falando com desprezo sobre essa ação.
Como que a gente pode adaptar a tradução para colocar um desprezo nisso daí? Colocar uma forma mais agressiva de falar. Poderia ser algo como aquele desgraçado, mano, ele ganhou aquele cara, nossa, kachiyagatta. Então o yagaru, conectado ao verbo, traz essa raiva, esse desprezo. Mata nigeyagatta na. Olha o na mais uma vez no final. Um jeito de falar. Aqui o verbo é nigemas, que é fugir. Matar de novo, mais uma vez. Então, fugiu de novo, hein? Mata nigeyagatta na. Fugiu de novo, hein, seu covarde, seu desgraçado. Juntando essas duas estruturas, a gente consegue entender melhor a nuance que é expressada na frase do Luffy, que é, vamos ler ela completa, né? Yokumo konoboshi ni kizu o tsukeyagatta na. Você, seu desgraçado, como que você ousa fazer isso com meu chapéu? Machucar, cortar esse chapéu? Como que você ousa fazer isso? Nessa ideia. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.